Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Operação Carroça. O governo quer ajudar donos de carros velhos a trocar por um novo. Menos feijão com arroz. E mais carne de primeira. Uma pesquisa mostra o que mudou nos hábitos e nas compras dos brasileiros. Metalúrgicos da Volkswagen não aceitam diminuir salário para garantir o emprego. As marcas do tempo numa categoria profissional. Do poder do passado, os metalúrgicos ainda guardam o orgulho. Um jovem com síndrome de Down é motivo de disputa judicial entre vizinhos. O Supremo mantém o ex-presidente Collor fora das eleições do ano que vem. Comida atômica. Cientistas usam radiação para eliminar bactérias dos alimentos. Banqueiros ingleses reafirmam ao presidente Fernando Henrique a disposição de investir no Brasil. O rei que virou ministro agora é também cavaleiro da rainha da Inglaterra. Veja agora no Jornal Nacional. O adeus às carroças. Governo e montadoras querem tirar os carros velhos de circulação. Para isso, prometem incentivos que podem diminuir o preço do carro novo em até 15%. A cada 3 quilômetros rodados, eles jogam no ar que respiramos 1 quilo do venenoso dióxido de carbono, mais óleo queimado e restos de combustível. Além de pintar sujeira, eles pintam o 7 no asfalto. Estragam, ficam sem combustível por falta de marcador e atrasam a vida dos outros. Inseguros de nascença, eles não têm ABS, que impede que o freio tranque as rodas, airbag para proteger a cabeça, cinto de 3 pontos, proteção na carroceria contra colisões. Depois de velhos, matam mais, por causa das peças gastas na direção, suspensão e freios. O dono deste carro de 20 anos sabe de tudo isso, mas não se desfaz dele. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro novo. Hoje o ministro da Indústria e Comércio, Francisco Dornelles, disse que examina um programa para renovar a frota. A fábrica compra o carro velho para ser reciclado. E os governos e montadoras dão desconto no preço e nos impostos. Aí pode ser que o proprietário desse carro de 77 possa se desfazer dele. Mas o governo não está fazendo caridade para ninguém. O ministro da Indústria e Comércio confessa que o objetivo número 1 é aumentar a produção de carros para aumentar a arrecadação de impostos. De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, o Brasil tem 7 milhões de carros com mais de 10 anos. Foi por unanimidade. Os metalúrgicos da Volkswagen rejeitaram a proposta da empresa de reduzir a jornada de trabalho e os salários em 20%. Foram 5 assembleias ao longo do dia na porta da fábrica em São Bernardo do Campo. Em todas, os trabalhadores decidiram enfrentar a ameaça de 10 mil demissões. Uma realidade diferente para uma categoria acostumada a empregos fartos, bons salários e estabilidade no emprego. Cláudio é um entre 30 mil metalúrgicos da Volkswagen. Como os colegas, sai da assembleia preocupado. Ganha R$ 750. Só o aluguel da casa leva quase metade. Há 8 anos fabricando carros, nunca teve um. Casa simples, mas própria, com garagem e automóvel dentro dela. Esse já foi o padrão de vida médio do metalúrgico, no tempo em que o seu Expedito, hoje aposentado, trabalhava na Volkswagen. Seu Expedito parou em 89, quando o Cláudio começava. O trabalho na montadora garantiu o estudo de 3 filhos já crescidos. A mais velha terminou a faculdade. Cláudio não sabe se vai conseguir o mesmo para o único filho. Eu não sei se eu vou continuar trabalhando, empregado. Lá para os anos de 73, 70, você saía de uma firma hoje, mas estava em outra. Seu Expedito ajudou a fabricar fusquinhas. Cláudio enfrenta robôs. Uma máquina que comportava assim 10 operários, hoje se bota o computador, pronto, resolvido o problema. O aposentado tem dinheiro investido em mercadorias para revenda. O empregado deve ao cheque especial. Eu estou devendo hoje R$ 1.000 esperando chegar meu 13º para pagar. Em comum, o mesmo orgulho metalúrgico. Não tem discussão, nós jamais iremos aceitar uma redução de salário, principalmente como a Volkswagen quer. Naquela época nem se cogitava uma coisa dessa. Reduzir o salário para ficar empregado. Cláudio e seu Expedito nem se conhecem, mas a incerteza de todo metalúrgico também tira o sono de quem hoje vende cobertores.
Claro que a gente fica preocupado, porque como eu trabalho em vendas também, vou vender para quem? Os metalúrgicos que negociam com a Volks são do sindicato do ABC, filiado à CUT. Mas na cidade de São Paulo, os metalúrgicos do sindicato ligado à Força Sindical estão perto de um acordo que garantiria a estabilidade no emprego em troca da redução da jornada de trabalho e dos salários. A carne que os americanos comem vai ser submetida à radiação para eliminar germes e bactérias. Parece perigoso, mas o governo dos Estados Unidos diz que não faz mal. Comida contaminada é a causa número 1 de atendimentos de emergência nos hospitais americanos e pode matar. Os métodos de higiene usados não eliminam as bactérias. Por isso, o FDA, o departamento do governo americano que regula remédios e alimentos, decidiu aprovar o uso da radiação na carne de boi, porco e carneiro. É uma quantidade pequena, comparável à dos fornos de micro-ondas. Mas os consumidores ainda não estão convencidos de que o novo método não vai prejudicar a saúde. O governo diz que a radiação não altera o sabor nem a textura do alimento e que a carne não se torna radioativa. A partir do ano que vem, toda a carne vai chegar ao consumidor com uma etiqueta, indicando se o produto passou pela radiação. Em instantes, pesquisa mostra o que a família brasileira está consumindo. Menos feijão com arroz e mais carne na mesa. O brasileiro está comendo mais fora de casa e prefere alimentos semi-prontos. Consome mais frango, carne, biscoito e iogurtes e menos feijão com arroz. As mudanças nos hábitos de consumo da família brasileira foram reveladas pela POF, a pesquisa de orçamento familiar feita pelo IBGE em 96. Durante um ano inteiro, os pesquisadores acompanharam 16 mil famílias em 11 capitais. Registraram hábitos de consumo em dias normais e nas datas especiais como Carnaval, volta às aulas, Páscoa e Natal. Viram o que acontece nas mudanças de estação. Tudo para saber como o brasileiro gasta seu dinheiro. Identificamos grandes mudanças no perfil de consumo. A alimentação, que sempre pesou muito no orçamento familiar, está agora perdendo para a habitação. As despesas com habitação passam a ser as mais importantes para as famílias. Era 16% da renda em 87, hoje chega a 21%. Também se gasta mais com planos de saúde, remédios e educação. A boa notícia é que roupas, alimentos e cigarros estão pesando menos no orçamento. No caso de cigarros, porque fuma-se menos no país. Com roupa é diferente. Hoje, os gastos com vestuário são a metade do que era em 87. E não porque se compre menos, mas porque os preços caíram. Isso aconteceu em todas as cidades e todas as faixas de renda. E o brasileiro gasta menos para se alimentar, mas está comendo mais e melhor. A queda com a alimentação foi maior em Belo Horizonte. Está mais fácil para você comprar as coisas assim, o básico, a cesta básica, isso não tem. Hoje o pobre come, antes ele não comia. O tradicional feijão com arroz está perdendo lugar na mesa. O consumo de arroz caiu 16% e o de feijão 15%. Em São Paulo, essa queda ficou perto de 40%. Arroz e feijão dá muito trabalho para você cozinhar para depois de trabalhar. Em 9 anos, o consumo de frango aumentou em todo o país. Brasília exagerou. Lá o gasto com frango quase dobrou. É mais barato e mais saudável. O pessoal em casa prefere frango, eu prefiro carne, né? Tem bastante carne ali também. A carne vermelha de primeira e de segunda também foi mais consumida no Brasil inteiro. O consumidor está preferindo produtos mais elaborados. O consumo de leite caiu 19%. Ele está sendo substituído por iogurtes e outros derivados. Caiu também farinha de trigo, mas aumentou o biscoito. O consumo de biscoito subiu principalmente em Porto Alegre e Recife. Estava mais caro, o dinheiro não dava. E agora o dinheiro está dando mais um pouquinho para comprar. As famílias estão comendo fora de casa com mais frequência. Em parte porque a cada ano aumenta o número de mulheres que trabalham fora. O IBGE entrou na casa de tanta gente porque precisa atualizar seus índices de preços. E para calcular a inflação tem que saber exatamente o que e quanto as famílias consomem. A pesquisa revelou que os gastos que mais subiram foram os que dependem do governo. Energia elétrica, por exemplo, aumentou 50%. Transporte público e telefone também ficaram mais pesados. Mas a grande novidade nos lares é o computador. O consumo de produtos de informática aumentou 400%. Prova de que o brasileiro está de olho no futuro.
O calor e a alta umidade do ar provocam chuva em quase todo o Brasil. Áreas de instabilidade que se formaram no Mato Grosso do Sul agora avançam para São Paulo. E mais uma frente fria chega ao sudeste do país. Por isso, o céu fica nublado com chuva principalmente à tarde na faixa escura. O ar mais seco deixa o tempo aberto no extremo sul. Faz sol o dia todo também nessa parte do nordeste. Nas outras áreas, o calor traz pancadas de chuva no fim do dia. Mínima de 17 graus em Curitiba e 20 em Belo Horizonte. Máxima de 32 em São Luís e 33 no Rio de Janeiro. Socorro a um gigante. O homem mais alto do mundo pede ajuda. Alan Shana, um paquistanês de 2,30 metros, sofre de tuberculose. Ele tem que fazer uma operação nos rins e na bexiga, mas o hospital não tem equipamento para alguém desse tamanho. Ele quer dinheiro para se tratar nos Estados Unidos. Sai o maior pacote de ajuda financeira de toda a história. 55 bilhões de dólares para a Coreia do Sul. Só o FMI vai entrar com 21 bilhões. Em instantes, parlamentares aprovaram texto do pacote fiscal que não conheciam. Vizinhos querem tirar do prédio um jovem com síndrome de Down. Na hora do voto, tudo certo. No dia seguinte, a descoberta. Os aliados do governo reconhecem que combinaram uma coisa e aprovaram outra no pacote fiscal. Todo mundo votou, muita gente comemorou, mas quase ninguém leu o que estava escrito no projeto, nem o relator. Eu verifiquei que realmente havia razão para a dúvida após a votação da medida, quando eu pude reler todo o dispositivo. A felicidade do governador amazonino Mendes, por exemplo, acabou quando ele prestou atenção ao texto. Ficaram proibidos novos projetos na Zona Franca de Manaus, até que o Congresso regulamente a questão. Não foi o combinado. Também não estava no acordo, mas apareceu no papel um aumento de imposto para as aplicações em bolsas de valores. Seria um tiro no pé. Você imagina que cobra mais imposto de um lado e de outro lado você teria fuga de investimentos. Mas quem aprontou toda essa confusão? Segundo os políticos, o texto veio prontinho do Ministério da Fazenda, que acabou reconhecendo o erro nessa nota e prometendo mudanças. Mas, para isso, vai ser preciso editar uma nova medida provisória. Quando esta nova medida sair, a Zona Franca vai poder continuar tendo seus projetos analisados e os investimentos em bolsas de valores no ano que vem vão continuar pagando o mesmo imposto que pagam hoje, 10%. 20% só para quem aplica em renda fixa. Em resumo, vale o que ficou combinado e não o que está escrito. Os aliados do governo decidiram não levar à votação a medida provisória do pacote que previa a suspensão do pagamento de um salário mínimo a idosos e deficientes pobres. Com isso, fica mantido o pagamento do benefício. E o Congresso aprovou a medida provisória que autoriza a demissão de 33 mil funcionários públicos sem estabilidade. Mas antes de fazer qualquer demissão, o governo vai recadastrar todos os funcionários públicos federais. O destino de um portador da síndrome de Down nas mãos da justiça. Vizinhos alegam que os atos do jovem incomodam a rotina de um prédio no Rio e querem a expulsão do rapaz. David conversa com passarinhos. Adora seu carrão envenenado e seus amigos. Ele é um dos 300 mil portadores de síndrome de Down no Brasil. Tem 17 anos, age como se tivesse 5 e, às vezes, comete exageros. Qual é o andar? Não está muito alto, não? Não. Tá, não? É nesse pátio aqui que o David costuma ficar a maior parte do tempo. E vizinho é o que não falta. Tem os desse prédio ali atrás e os desse outro prédio do lado de cá. E na vizinhança não se fala no outro assunto há mais de 3 meses. O que fazer com o David? Ele arrasta móveis, ele grita, ele chora, ele quebra coisas. A vizinha do 3º andar quer o silêncio de David, que mora no térreo. Conseguiu mais 24 assinaturas no quarteirão e entrou na justiça pedindo uma providência. Que seja dado o tratamento adequado para o David. Isso significa que ele seja retirado daqui para uma instituição? Não. Se o juiz de menores entender que isso é melhor para ele, que assim seja feito.
A vizinha do segundo andar, a mais próxima de David, acha tudo um exagero. Brinca, grita, faz rebeldia, tudo que a criança normal faz, ele faz. Isso não incomoda a senhora? Não. Mas a discussão vai longe. Ele incomoda com gritos, ele geme, ele grita, ele bate na porta, quebra as coisas, tudo isso. Mora encostado aí a casa dele aí, mas a mim nunca incomodou em nada. Enquanto defende o rapaz no quarteirão, a família vai tentar explicar na justiça que não se trata de bate-boca de vizinhos, mas de intolerância e discriminação. Ele sente, ele percebe, entendeu? Está tirando o direito dele de ser humano, porque ele não pode se defender. Ele não é um adulto como nós que pode se defender, ele depende dos meus pais para defender ele. Daqui a pouco, o mal-estar do presidente no segundo dia da visita à Inglaterra. E a pompa dos Windsors para Fernando Henrique Cardoso. Homenagens, negócios e protestos. O presidente Fernando Henrique teve um dia cheio na Inglaterra e chegou a dar um susto. Passou mal durante um discurso. O dia começou bem cedo para o presidente Fernando Henrique. No Palácio de Buckingham, ele recebeu 12 banqueiros ingleses, ouviu notícias animadoras. Os investimentos no Brasil vão continuar. Depois, as honras acadêmicas. O presidente recebeu o título de doutor honoris causa em Ciências Econômicas na London School, uma das universidades mais importantes da Inglaterra. No discurso, os desafios da democracia. Para o presidente, a sociedade civil e o Estado precisam encontrar formas novas de se relacionar, com menos pressão e mais diálogo, disse o presidente, referindo-se ao movimento dos sem terra. Quase no fim do discurso, o inesperado. O presidente sentiu um mal-estar. Tirou o chapéu, tomou um pouco d'água e pediu para continuar a leitura sentado. Fernando Henrique reclamou do calor dentro da sala. Você já usou algum chapéu de doutor? Não. Bem, use e vai ver. Era muito apertado, não era para minha cabeça, fazia muito calor. Do lado de fora, um protesto esperava o presidente. Estudantes brasileiros, grupos de apoio aos índios e o movimento dos sem terra fizeram muito barulho. Esse pessoal não entende a necessidade do diálogo. Eles estão pedindo que se faça o que nós já estamos fazendo. Então, como eles estão na Inglaterra e para chamar a atenção da mídia, fazem isso. Chama a atenção da mídia. Eu acho que isso tem um papel positivo também, porque mostra que há problemas, a gente tem que avançar. Mas é um pouco primitiva a demonstração. O presidente foi examinado pelo médico da comitiva brasileira. Não foi constatado nenhum problema grave. Fernando Henrique se recuperou do mal-estar e ainda teve disposição para outro compromisso. Assistir na companhia do ministro Pelé o treino do time juvenil do Chelsea Futebol Clube. Todos vestidos com o uniforme da seleção tetracampeã. São meninos carentes que recebem do clube incentivo para estudar e treinar. O presidente gostou tanto da ideia que posou para fotos ao lado dos pequenos jogadores. Adolescentes da Grã-Bretanha estão tendo lições do nosso país. É o projeto Brasil nas Escolas, que Dona Ruth Cardoso foi conhecer hoje em Londres. O Jardim Botânico de Londres é o maior do mundo, mas do lado de fora fazia 4 graus e a visita de Dona Ruth se limitou à estufa tropical. Depois, Dona Ruth foi conhecer uma escola pública, onde ela teve uma recepção especial. Este é um dos 5.000 colégios ingleses que participam do programa Brasil nas Escolas, um projeto que estimula os estudos sobre o Brasil entre os alunos de 2º grau na Grã-Bretanha. O projeto foi lançado pela Embaixada Brasileira e tem o apoio da Fundação Roberto Marinho. Esta menina quis saber o que o Brasil tem de especial. A mistura de raças e culturas, respondeu a primeira-dama. Depois, via internet, ela conversou com uma turma do Colégio Estadual do Paraná. Em Curitiba, os estudantes aplaudiram quando a imagem de Dona Ruth apareceu na tela. Acho que é uma das melhores maneiras de trabalhar a imagem do país é trabalhando com a juventude. Uma noite de gala, a homenagem da rainha da Inglaterra ao presidente do Brasil no Palácio de Buckingham. Nenhum político gosta de ser chamado de rainha da Inglaterra, mas, ao lado dela, com tanta pompa e glória, presidente nenhum esconde um sorriso de satisfação. Não se sabe sobre o que Fernando Henrique conversou com a soberana, mas foi Elizabeth II quem falou primeiro em futebol.
Não vou desejar muita sorte ao Brasil na Copa, disse a rainha. Nós vamos lá para ganhar, retrucou o presidente. Foi um raro momento de descontração. Antes de mais nada, um banquete real é uma solenidade oficial. Os convivas, nobres e dignatários mantêm-se muito sérios. O príncipe Charles, então, não perdeu a concentração, não se deixou desviar. Ao lado dele, a mulher do chanceler brasileiro. No palácio, o último brinde antes que as câmeras fossem desligadas. Provavelmente, cada um pensava no próprio time. A seguir, a justiça deixa Collor fora das eleições do ano que vem. A rainha da Inglaterra condecora o rei Pelé. O Supremo Tribunal Federal manteve a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Fernando Collor. O STF arquivou a ação em que Collor pedia a anulação do impeachment. O ex-presidente só vai poder se candidatar a cargo público no ano 2000. Vasco e Palmeiras podem garantir hoje, com uma rodada de antecedência, as 2 vagas para as finais do Campeonato Brasileiro. Do Maracanã, onde vão jogar Vasco e Flamengo, fala Galvão Bueno. A rodada de hoje tem 4 jogos. 2 podem ser decisivos. Aqui no Maracanã, que já apresenta um bom público e onde a torcida faz a festa como sempre acontece em um grande clássico, o Vasco precisa apenas empatar com o Flamengo para ser finalista do campeonato. As chances do Flamengo são remotas. Precisa vencer hoje, ganhar domingo da Portuguesa em São Paulo e ainda torcer para que o Vasco não vença o Juventude aqui no Maracanã. Outro que tem situação privilegiada é o Palmeiras, o líder do Grupo B, que joga hoje contra o Santos no Morumbi, em São Paulo. Se ganhar, o Palmeiras já estará na final, mas pode se classificar até com um empate, desde que o Internacional de Porto Alegre não vença o Atlético Mineiro no Mineirão, em Belo Horizonte. E em Porto Alegre, Juventude e Portuguesa jogam apenas para cumprir tabela. O Futebol na Globo começa logo depois da novela Por Amor. O Brasil vai conhecer amanhã os 3 primeiros adversários que terá na Copa do Mundo. O sorteio dos grupos é em Marsella, na França. E você acompanha ao vivo pela Globo a partir de 15 para as 4 da tarde. Pelé viveu hoje em Londres um dia de rei. Recebeu da rainha da Inglaterra uma homenagem. Ele agora é cavaleiro. No banquete em Buckingham, a rainha se curvou ao talento de um rei. Esperamos felizes a visita a Londres do incomparável Pelé. And look forward to a visit to London this week from the incomparable Pelé. Depois dos elogios de ontem, uma homenagem real ao rei Pelé. O Palácio de Buckingham anunciou no fim da manhã que a rainha Elizabeth estava concedendo a Pelé o título de cavaleiro honorário da coroa britânica. Com o novo título, se Pelé fosse cidadão britânico, a partir de hoje ele passaria a ser chamado de Sir Pelé. Ser cavaleiro do Império Britânico é privilégio de poucos. Tem de, no mínimo, ser personalidade internacional. Nelson Mandela, Paul McCartney e o ex-presidente americano Ronald Reagan tiveram a honra do título. Não dava tempo de ir ao palácio, mas um mensageiro da monarca, o Duque de Kent, levou a homenagem até o rei. Orgulhoso, Pelé exibiu a condecoração. É mais uma vitória brasileira, de tudo isso que eu venho recebendo de elogios e de respeito no mundo, e a rainha que receba o meu beijo. Uma boa noite. Boa noite. Rede Globo, assista agora Por Amor. Classificação 12 anos.